Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Sandra Pugliese e no meu canal nós falamos sobre alfabetização. E hoje nós vamos ver aqui por que é importante ler em voz alta para uma criança. Muita gente sabe que precisa ler em voz alta, mas não entende as razões pelas quais nós fazemos isso. Quais são os benefícios para a criança dela ouvir uma história de um adulto? Então vamos lá, vamos conhecer as razões pelas quais é importante ler em voz alta para uma criança. Primeiramente, a criança vai conhecer novas palavras, o que vai ajudar no aumento do vocabulário. Eu tenho falado em alguns vídeos para vocês como é importante desenvolver o vocabulário da criança, porque o desenvolvimento do vocabulário ele está associado à melhor compreensão de texto, tá? Crianças que leem o texto e desconhecem o significado das palavras, elas vão ter menos compreensão, tá? Elas vão ter mais problemas na compreensão. Então é preciso sempre ler com as crianças e, se elas não souberem o significado da palavra, explique. Você se torna um modelo de leitor para a criança, em dois sentidos. Um, mostrando para ela que é bom ler, né? Que eu leio por prazer, que eu leio porque eu gosto. Então é importante a criança saber que a leitura pode dar prazer, né? Você vai ser o modelo de leitor para ela. Agora, um outro modelo de leitor que muita gente desconhece é o leitor prosódico. E o que isso quer dizer? Bom, quando a gente lê para criança, a gente lê com expressividade, com bom tom de voz, mostrando para ela que nós precisamos atribuir à leitura essas marcas da linguagem oral, não é? E a criança, ela aprende isso pelo modelo, tá? Então, quando ela for começar a ler, ela vai começar a atribuir na leitura dela essas marcas da oralidade, toda essa expressividade que ela aprendeu com o modelo de leitor dela. E por que isso é importante, gente? Porque a prosódia, ela está altamente relacionada à compreensão de texto, tá? As pesquisas mostram que as crianças que leem com maior prosódia, elas têm mais compreensão do que elas estão lendo, e faz todo sentido, não é? Porque imagina eu venho e falo uma coisa para vocês assim, sem graça, ninguém entende nada, não é? Uma leitura monótona, chata, sem expressividade, quem é que quer ouvir? Né? Quem é que vai entender? Ninguém, tá? Então é importante quando a gente lê, a gente mostrar para a criança toda essa expressividade que a gente traz da leitura, tá? Porque isso é um excelente modelo para ela de como ela vai ler no futuro. A leitura proporciona novas aprendizagens. Tem muito conhecimento nos livros, gente, né? Não só nos livros de informação científica, mas também nos livros de contos. Eles vão aprender muito com todas as situações que ocorrem, todos os conflitos que ocorrem dentro de uma história, tá? Mas quando a gente lê para criança, a gente não precisa e não pode só ler um determinado gênero textual. É importante você variar. Então, lógico, leiam contos de fada, fábulas, contos de assombração, mas também textos sobre animais, sobre o meio ambiente, tá? Textos de informação científica, logicamente voltados para criança. A gente tem muitos livros na área infantil, no setor infantil, que contemplam todos os gêneros textuais. Então, procurem variar. Os livros também trarão uma linguagem mais complexa do que a criança está habituada no dia a dia, tá? Porque geralmente quando ela conversa no dia a dia dela, ela conversa com os pares, com os amigos, com os pais, e ela não precisa inventar muito nas palavras que ela está usando, né? Ou conhecer palavras diferentes, ou saber que ela pode usar alguns sinônimos para melhorar a qualidade, né, daquela linguagem. Mas a leitura vai trazer para a criança um universo de possibilidades de ampliação da linguagem que ela vai poder começar a utilizar na linguagem oral dela, tá? Então é importante sim fazer com que a criança entenda todas as palavras que estão naquela leitura para que elas possam usar na sua linguagem oral no dia a dia.
Muitas vezes a criança não tem necessidade de fazer perguntas, né, sobre um determinado tema, porque ela não tem ali um motivo, algo que determine, que vá motivar aquela pergunta. No entanto, os livros eles podem trazer essa motivação para ampliação do conhecimento de mundo da criança, tá? Porque os livros vão trazer situações que a criança ainda não conhece ou informações que a criança não conhece, que geralmente eles vão perguntar o que é aquilo, eles vão querer saber mais sobre aquilo. Isso tudo vai ajudar a ampliar o conhecimento de mundo da criança. E o conhecimento de mundo, ele vai ser bom para a criança, no dia a dia dela. No entanto, gente, ele também é bom para compreensão de texto, é isso mesmo. Crianças que têm mais conhecimento de mundo, elas têm mais facilidade na compreensão do texto, porque é muito mais fácil você ler um texto sobre um tema que você já conhece alguma coisa, do que você ler um texto sobre um tema que você desconhece absolutamente tudo, tá? Então a compreensão de mundo também é boa para isso. E é isso aí, gente. Esses são alguns dos motivos pelos quais é bom a gente ler em voz alta para criança pequena. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!